Um cão policial invadiu uma festa de casamento e farejou algo dentro do bolo que parou a celebração na hora. O que parecia uma cerimônia perfeita se transformou em caos absoluto quando ele começou a latir sem parar bem diante da mesa principal. E o que os investigadores encontraram ali vai te deixar sem palavras. Se inscreva no canal e descubra como essa história inacreditável terminou. O céu de um azul impecável abraçava as colinas verdejantes da Fazenda Santa Clara, um refúgio colonial preservado com esmero nos arredores de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Era uma manhã de primavera perfeita, aquele tipo de dia que parecia ter sido pintado especialmente para celebrações. Bandeirolas delicadas balançavam a brisa suave entre as mangueiras centenárias do pátio principal, enquanto arranjos de flores do campo ornamentavam mesas dispostas com precisão milimétrica sobre a grama bem aparada. No centro da decoração campestre elegante, um bolo de 3 andares repousava majestoso sob uma redoma de vidro cristalino. Decorado com pétalas açucaradas que imitavam ipês amarelos, flores que marcaram o primeiro encontro do casal, a peça era o orgulho da confeiteira contratada e o símbolo tangível da união que estava prestes a acontecer. Débora Mendonça, bióloga especializada em comportamento animal, ajustava o vestido de noiva enquanto observava a movimentação dos convidados pela janela do casarão principal. Aos 32 anos, com a pele morena e os cabelos cacheados naturais, adornados apenas por uma tiara de flores silvestres, ela representava perfeitamente a mistura entre a sofisticação acadêmica e a simplicidade interiorana que tanto encantava seu noivo. "Está tudo perfeito, filha", afirmou Dona Luísa, mãe da noiva, ajustando pela 10ª vez o arranjo das flores no cabelo da filha. "Tenho certeza que o Henrique vai cair para trás quando te vir." Débora sorriu, mas o gesto não alcançou completamente seus olhos. Havia algo que não compartilhara com ninguém, nem mesmo com sua mãe. 3 dias antes, um envelope sem remetente havia sido deslizado por baixo da porta de seu apartamento. Dentro, apenas um bilhete escrito à mão. "Cuidado com o que você vai provar." Inicialmente considerou ser uma brincadeira de mau gosto, talvez de alguma ex-namorada de Henrique. No entanto, algo na caligrafia, na escolha das palavras, provocava um incômodo persistente que nem mesmo a alegria do casamento conseguia dissipar completamente. Henrique Campos, engenheiro agrônomo e filho de uma tradicional família de cafeicultores da região, aguardava ao lado do altar improvisado sob a sombra generosa de uma jabuticabeira centenária. Alto, de ombros largos e sorriso fácil, ele conversava animadamente com seu melhor amigo e padrinho, Rafael. "E aí, ansioso?", perguntou Rafael, ajustando a gravata do noivo que insistia em ficar torta. "Nem te conto", respondeu Henrique, passando a mão pelos cabelos escuros, já impecavelmente penteados. "Mas é uma ansiedade boa. Esperei 3 anos por esse dia." O que Henrique não sabia era que seu irmão Lucas Campos havia preparado uma surpresa especial. Delegado da Polícia Civil e comandante da unidade canina em São Paulo, Lucas havia conseguido autorização para trazer Apolo, um pastor alemão treinado para a detecção de narcóticos e outras substâncias, para uma breve aparição na cerimônia. Seria uma homenagem à noiva, que durante anos atuou como voluntária no Centro de Treinamento da Polícia Militar, onde ajudou no desenvolvimento de metodologias de condicionamento para cães de busca e resgate. Os primeiros acordes da marcha nupcial começaram a ecoar pela fazenda. Os convidados levantaram-se em uníssono, virando-se para a entrada do caminho coberto por pétalas onde Débora surgiria a qualquer momento. No entanto, antes que a noiva pudesse dar seu primeiro passo, uma comoção inesperada irrompeu entre os convidados. Lucas acabara de chegar com Apolo, planejando posicionar-se discretamente para que o animal fizesse parte da surpresa apenas no momento adequado.
durante a recepção. Contudo, assim que colocou as patas no local da cerimônia, o comportamento do cão mudou drasticamente. Ignorando os comandos de seu condutor, Apolo avançou entre os convidados, traçando um caminho direto para a mesa central onde o bolo estava disposto. "Apolo, volta aqui!" chamou Lucas, embaraçado pela quebra de protocolo. O animal, porém, ignorou completamente o comando. Ao se aproximar da mesa do bolo, seus pelos se eriçaram e uma postura defensiva tomou conta de seu corpo atlético. Em seguida, veio o latido. Não um latido qualquer, mas aquele som específico, treinado para identificar substâncias suspeitas. Inicialmente, alguns convidados sorriram, interpretando a cena como parte de alguma brincadeira planejada. Henrique olhou confuso para o irmão, que agora se aproximava rapidamente do animal. Lucas, por sua vez, reconheceu imediatamente o comportamento de Apolo. Era o mesmo que demonstrava durante operações de detecção. "Pessoal, por favor, peço que se afastem da mesa central", disse Lucas, assumindo instantaneamente sua postura profissional. Seus olhos encontraram os de Henrique, transmitindo uma mensagem silenciosa de que aquilo não era uma brincadeira. Débora, que acabara de chegar à entrada do local, percebeu a movimentação atípica. Seu coração acelerou quando viu Apolo, reconhecendo-o imediatamente como um dos cães que havia ajudado a treinar, latindo insistentemente para o bolo de casamento. Naquele instante, o bilhete anônimo voltou à sua mente com uma clareza assustadora. "Cuidado com o que você vai provar." Sem hesitar, Débora ergueu levemente a barra do vestido e caminhou apressadamente até Lucas, ignorando os olhares surpresos dos convidados que esperavam vê-la seguir o tradicional percurso até o altar. "Lucas, o que está acontecendo?" perguntou em voz baixa, mas firme. "Não sei ao certo, Débora, mas Apolo está sinalizando algo no bolo." "Ele não faria isso sem motivo." Lucas já estava ao telefone, acionando a equipe de segurança que havia deixado de prontidão do lado de fora da fazenda. Precaução padrão que tomava em qualquer evento onde estivesse presente com o cão. Henrique aproximou-se do trio, a confusão estampada em seu rosto. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo?" perguntou, alternando o olhar entre o irmão e a noiva. Débora segurou as mãos do noivo e respirou fundo. "Henrique, acho que precisamos adiar a cerimônia por algumas horas." "Adiar? Mas por quê?" "Porque..." interveio Lucas, mantendo a voz baixa para não alarmar os demais convidados. "Apolo está indicando que há algo errado com o bolo e não podemos ignorar isso." O rosto de Henrique passou da confusão ao choque. "Você está sugerindo que alguém sabotou nosso bolo?" "Não sei o que há nele", respondeu Lucas, "mas vamos descobrir. Por enquanto, precisamos evacuar esta área e isolar o bolo para a análise. Vou solicitar uma equipe especializada." Foi nesse momento que Débora tomou uma decisão. Virando-se para os convidados que observavam a cena com expressões que variavam entre curiosidade e preocupação, ela abriu um sorriso sereno e disse: "Queridos amigos e familiares, peço desculpas pelo imprevisto. Por razões de segurança, precisaremos adiar a cerimônia por algumas horas. Por favor, dirijam-se ao salão interno da fazenda, onde serviremos aperitivos enquanto resolvemos esta pequena intercorrência." Dona Luísa aproximou-se da filha, os olhos arregalados. "Filha, o que está acontecendo?" "Depois te explico, mãe. Agora, por favor, ajude a conduzir os convidados para o salão." À medida que os convidados eram gentilmente conduzidos para longe da área central, Débora puxou Henrique e Lucas para um canto reservado. "Tem algo que vocês precisam saber", disse, a voz trêmula. "Recebi um bilhete anônimo há 3 dias. Dizia: cuidado com o que você vai provar." O rosto de Lucas endureceu. "Por que não me contou isso antes, Débora?" "Achei que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, talvez alguém querendo me deixar nervosa antes do casamento."
Ela mordeu o lábio. Nunca imaginei que pudesse ser real. Henrique passou o braço em volta da cintura da noiva, oferecendo apoio silencioso enquanto tentava processar a informação. Quem faria algo assim? E por quê? É isso que vamos descobrir, afirmou Lucas, observando a equipe de segurança que começava a isolar a área do bolo. Precisamos entender quem tinha acesso ao bolo e por que alguém quereria contaminá-lo. Naquele momento, Dona Carmen, a confeiteira responsável pelo bolo, aproximou-se do grupo, os olhos marejados. Eu não entendo, disse ela, torcendo um guardanapo entre os dedos. Verifiquei tudo pessoalmente esta manhã antes de entregar. Estava perfeito. Dona Carmen, começou Lucas, suavizando o tom. Houve algo incomum nos últimos dias? Alguém com acesso à sua cozinha além dos funcionários habituais? O rosto da senhora empalideceu. Bem, houve um incidente ontem à noite. Quando fechei a confeitaria e fui para casa, tudo estava normal. Mas quando voltei de manhã cedo para os ajustes finais, notei que a porta dos fundos estava destrancada. Pensei que havia esquecido de trancá-la na noite anterior, embora tenha certeza de que não o fiz. Nada estava fora do lugar, então não dei muita importância. Lucas e Débora trocaram olhares significativos. A peça inicial do quebra-cabeça começava a se encaixar. Precisamos saber se alguém teve acesso ao bolo durante a noite, disse Lucas. E também precisamos entender qual é a substância que Apolo detectou. Nesse instante, um dos agentes que examinava o bolo se aproximou, carregando um pequeno dispositivo de detecção preliminar. Delegado, encontramos traços de uma substância química atípica na cobertura. Não parece ser nenhum veneno conhecido, mas, com certeza, não deveria estar ali. O sol da tarde já declinava quando a equipe de perícia deixou a Fazenda Santa Clara. Os convidados, entre cochichos e teorias improvisadas, haviam sido informados que o casamento seria remarcado para a semana seguinte. A maioria aceitou a explicação de um problema técnico imprevisto, embora os olhares desconfiados indicassem que poucos estavam convencidos. Na biblioteca da casa principal, transformada em centro de operações temporário, Débora, Henrique e Lucas aguardavam o resultado preliminar das análises. O cão Apolo descansava aos pés de Lucas, aparentemente alheio ao tumulto que seu comportamento havia causado. É inacreditável, murmurou Henrique, passando as mãos pelo rosto cansado. Quem iria querer sabotar nosso casamento? E por quê? Débora permanecia em silêncio, os pensamentos acelerando enquanto tentava conectar os pontos. Nos 3 anos de relacionamento com Henrique, nunca imaginou que seu dia especial poderia se transformar em cenário de uma investigação. As primeiras análises indicam a presença de um composto marcador químico, explicou Lucas, lendo o relatório preliminar que acabara de receber em seu tablet. Não é tóxico em pequenas quantidades, mas definitivamente não deveria estar em um bolo de casamento. Um marcador químico? Questionou Débora, seu interesse científico momentaneamente sobrepondo-se à frustração. Que tipo? Um composto fluorescente que reage à temperatura corporal e permite rastreamento por alguns dias. É usado principalmente em pesquisas ambientais e, ocasionalmente, em operações policiais específicas. O rosto de Débora empalideceu. Como bióloga, ela conhecia bem esses marcadores. Era exatamente o tipo de tecnologia que sua empresa familiar estava adaptando para uso agrícola. Lucas, disse ela, inclinando-se para a frente. Preciso te contar algo que pode estar relacionado a isso. Henrique e Lucas voltaram toda a atenção para ela. Quando meu pai faleceu ano passado, herdei a Biotech Mendonça. A empresa estava praticamente falida. Ele investiu quase todo o nosso patrimônio em um projeto de fertilizante inteligente que nunca chegou a ser patenteado. Ela respirou fundo antes de continuar. Nas últimas semanas, finalmente conseguimos avanços significativos.
O fertilizante usa um composto similar a esse marcador para se adaptar às condições de umidade do solo, liberando nutrientes apenas quando necessário. E isso tem valor comercial? Perguntou Henrique. Imenso. Poderia revolucionar o cultivo em áreas de irrigação irregular, reduzindo drasticamente o uso de água e aumentando a produtividade, especialmente para culturas como café e laranja, que são sensíveis às variações hídricas. Lucas franziu o senho, conectando a informação ao contexto atual. Você acha que alguém está tentando roubar a fórmula? Mas como contaminar um bolo ajudaria nisso? Talvez não seja para roubar, mas para rastrear, sugeriu Débora. Se alguém quisesse saber quem são os parceiros ou investidores potenciais, poderiam usar o marcador para identificar quem esteve em contato com eles. Isso faz sentido, concordou Lucas. Muitos dos convidados são do setor agrícola, certo? Potenciais investidores? Henrique assentiu lentamente. Sim, principalmente da minha parte da lista. Meu pai convidou vários associados da cooperativa de cafeicultores e temos pelo menos 3 grandes exportadores de suco de laranja entre os convidados. A porta da biblioteca se abriu e Júlia Santos, uma jovem oficial de polícia que trabalhava com Lucas, entrou apressadamente. Delegado, temos novidades sobre a confeiteira, disse ela, segurando uma pasta. Verificamos as câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos à confeitaria. Ontem à noite, aproximadamente às 23h, um homem entrou pelos fundos. Ficou cerca de 15 minutos e saiu carregando apenas uma pequena maleta. Conseguiram identificá-lo? Perguntou Lucas. Ainda não completamente, mas ele aparece em outras gravações. Estava hospedado numa pousada próxima como Victor Martins, mas o documento usado no check-in é falso. O interessante é que ele consta como funcionário da Solis Decorações, a empresa contratada de última hora para fornecer os arranjos florais da cerimônia. Henrique arregalou os olhos. Solis Decorações. Nunca ouvi falar dessa empresa antes. Foi a assessora de eventos que recomendou quando a floricultura original cancelou 3 dias atrás. Precisamos conversar com essa assessora imediatamente, ordenou Lucas. E quero uma análise completa de todos os outros elementos decorativos, especialmente as flores. Júlia assentiu e saiu rapidamente para providenciar a verificação. Isso está ficando cada vez mais complexo, murmurou Débora, tentando organizar os pensamentos. Primeiro o bolo, agora talvez as flores também. Precisamos verificar o buquê, lembrou Lucas. Onde ele está? Na suíte principal, junto com meus pertences, respondeu Débora. Os 3 dirigiram-se rapidamente para o quarto. Apolo, que os seguia de perto, começou a demonstrar o mesmo comportamento de alerta ao se aproximarem do buquê de flores do campo que repousava sobre a penteadeira. Parece que temos nossa resposta, observou Lucas, enquanto Apolo latia insistentemente para o arranjo floral. O buquê também está contaminado. Isso é absurdo, disse Henrique, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Quem iria tão longe assim? Alguém que está desesperado por essa tecnologia, respondeu Débora. Nas últimas semanas, recebi algumas propostas de compra da empresa, todas muito abaixo do valor real. Recusei todas. Você recebeu ameaças? Perguntou Lucas, já em modo investigativo. Não exatamente, mas houve uma ligação estranha há 2 semanas. Uma voz distorcida disse apenas: pense bem antes de recusar nossa oferta. Não dei importância na época. Henrique fitou a noiva com espanto. Por que não me contou sobre isso? Porque não queria te preocupar, Henrique. Você já estava tão envolvido com os preparativos do casamento e com a expansão da fazenda de seu pai. Achei que era apenas intimidação comercial comum. Precisamos entender quem está por trás disso, afirmou Lucas. Júlia, quero um levantamento de todas as empresas que fizeram oferta pela Biotech Mendonça nos últimos 6 meses.
E precisamos rastrear esse tal Victor Martins. Nesse momento, Dona Luísa entrou no quarto, o rosto marcado pela preocupação. Filha, tem uma moça lá embaixo querendo falar com você. Diz que é urgente. Quem é? Perguntou Débora. Disse que se chama Camila Torres, da assessoria de eventos. Parece bastante nervosa. Os três trocaram olhares significativos antes de descerem. Na sala de estar, uma jovem de aproximadamente 25 anos aguardava, tamborilando os dedos nervosamente sobre a bolsa. Senhorita Mendonça, começou ela assim que viu Débora. Preciso falar com você em particular. O que quer que tenha a dizer, pode falar na frente deles, respondeu Débora, indicando Henrique e Lucas. Esse é meu noivo e seu irmão, que é delegado de polícia. O rosto de Camila empalideceu visivelmente ao ouvir a palavra delegado. Eu não sabia onde mais ir, disse ela, a voz tremendo. Acho que fiz algo terrível sem perceber. Do que está falando? Perguntou Lucas, mantendo um tom calmo para não assustá-la ainda mais. Fui eu quem recomendou a Solis Decorações quando a floricultura original cancelou. Eles me abordaram há 2 semanas, oferecendo comissão para que eu os indicasse para eventos de alto padrão. Pareciam legítimos, tinham portfólio, site, tudo muito profissional. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas hoje, quando soube que a cerimônia foi interrompida por causa de uma suspeita de sabotagem, comecei a ligar os pontos. Liguei para o número que tinha da empresa e está desativado. O site que eles me mostraram também não existe mais. Você tem alguma documentação dessa empresa? Contrato, nota fiscal, qualquer coisa? Questionou Lucas. Tenho o cartão de visitas e o contrato preliminar que assinei como intermediária, respondeu ela, retirando os documentos da bolsa com mãos trêmulas. Estou com muito medo. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Lucas examinou os documentos. Vamos verificar tudo isso. Por enquanto, gostaria que você nos acompanhasse até a delegacia para um depoimento formal. Estou sendo presa? Perguntou Camila, os olhos marejados. Não, apenas precisamos de seu depoimento para avançar na investigação. Você parece ter sido usada nesse esquema, mas seu testemunho é fundamental. Enquanto Lucas conduzia Camila para fora, Débora e Henrique permaneceram na sala, tentando processar todas as novas informações. Isso está indo longe demais, disse Henrique, segurando as mãos da noiva. Primeiro ameaças veladas, depois um bilhete anônimo, agora sabotagem no nosso casamento. Quem quer que esteja por trás disso está disposto a tudo. O que me preocupa é que eles conseguiram se infiltrar tão facilmente, respondeu Débora. Como puderam prever que a floricultura original cancelaria? A menos que eles tenham provocado o cancelamento, completou Henrique. Precisamos conversar com o dono da floricultura original. No dia seguinte, após uma noite inquieta, onde os poucos convidados que permaneceram na fazenda foram realocados para hotéis na cidade, Débora e Henrique receberam a visita de Marina Oliveira, proprietária da Floricultura Primavera, que originalmente faria os arranjos do casamento. Nunca cancelei sua encomenda, afirmou Marina, indignada. Recebi um e-mail, supostamente da assessoria de eventos, dizendo que vocês haviam optado por outro fornecedor. Tentei ligar para confirmar, mas não consegui contato. Como o e-mail parecia legítimo, com todos os detalhes do evento, acreditei que fosse verdadeiro. Isso comprova que foi tudo planejado, concluiu Henrique. Alguém orquestrou cada detalhe para garantir que essa tal de Solis Decorações entrasse no esquema. Enquanto conversavam, Lucas retornou à fazenda com novas informações. O homem identificado como Victor Martins apareceu em pelo menos 3 outros eventos nos últimos 2 meses, explicou. Todos eram festas de alto padrão relacionadas ao agronegócio. Um lançamento de uma nova colheitadeira, a inauguração de um centro de pesquisa agrícola e um simpósio sobre tecnologias de irrigação.
Há algum padrão entre os participantes? Perguntou Débora. Sim, e isso é o mais interessante, respondeu Lucas, abrindo seu laptop para mostrar uma série de fotografias. Este homem estava presente em todos os eventos. Vocês o reconhecem? Débora sentiu o sangue gelar ao reconhecer o rosto na fotografia. Mesmo com o passar dos anos, aquelas feições eram inconfundíveis. Rodrigo Almeida, seu ex-sócio na Biotech Mendonça e ex-namorado de faculdade. Conheço, sim, respondeu ela, a voz mais baixa que o normal. É Rodrigo Almeida. Estudamos juntos na USP, no departamento de Biologia Molecular. Depois da graduação, ele foi meu sócio nos primeiros anos da Biotech, quando meu pai ainda estava à frente da empresa. Henrique franziu o senho. Você nunca mencionou esse sócio antes. Porque nossa separação não foi amigável, explicou Débora, desviando momentaneamente o olhar. Ele queria direcionar a empresa para desenvolvimento de defensivos agrícolas tradicionais, mais lucrativos a curto prazo, mas menos sustentáveis. Meu pai e eu queríamos seguir com pesquisas de longo prazo em biotecnologia verde. Acabamos nos desentendendo e ele saiu da sociedade vendendo sua parte por um valor simbólico. Quando foi isso? Perguntou Lucas, fazendo anotações rápidas. Há cerca de 5 anos. Depois disso, soube que ele tinha ido trabalhar para o Grupo Horizonte, um dos maiores conglomerados agrícolas do país. O Grupo Horizonte, repetiu Lucas pensativamente. Eles estão entre os que fizeram oferta para comprar sua empresa recentemente? Sim, na verdade, foram os mais insistentes. Ofereceram 3 milhões inicialmente, depois subiram para 5. Mas ainda era muito abaixo do potencial da tecnologia que estamos desenvolvendo. Henrique pousou a mão no ombro da noiva. Por que nunca me contou sobre esse histórico com Rodrigo? Débora suspirou. Não foi apenas um desentendimento comercial, Henrique. Rodrigo e eu tivemos um relacionamento na faculdade. Quando rompemos, ele se tornou extremamente possessivo. Meu pai precisou intervir para afastá-lo. Foi uma fase difícil da minha vida que preferi deixar para trás. A expressão de Henrique endureceu. Então isso pode ser pessoal também. Precisamos trazer esse Rodrigo para um interrogatório, afirmou Lucas. Se ele está vinculado ao Grupo Horizonte e tem um histórico conflituoso com Débora, temos motivos suficientes para investigá-lo. Não será fácil, alertou Débora. Ele ocupa um cargo de direção no Grupo Horizonte agora, tem influência política e muito dinheiro para contratar os melhores advogados. Isso não o coloca acima da lei, respondeu Lucas. Se ele está envolvido em espionagem industrial e sabotagem, vai responder por isso. Vou solicitar um mandado para acessar os registros telefônicos e bancários dele. Nesse momento, o celular de Débora tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu, colocando no viva voz. Olá, Débora. A voz masculina do outro lado soou confiante, quase divertida. Espero não ter causado muito transtorno no seu grande dia. Lucas imediatamente fez sinal para que ela mantivesse a conversa enquanto ele tentava rastrear a chamada. Rodrigo, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar da surpresa. O que você quer? Apenas conversar como nos velhos tempos. Soube que houve um pequeno contratempo no seu casamento. Que pena. Foi você quem sabotou o meu casamento? Uma risada suave veio do outro lado da linha. Que acusação séria. Não tenho ideia do que está falando. Apenas achei que seria um bom momento para retomarmos aquela conversa sobre a venda da Biotech. 5 milhões foi nossa última oferta, não é? Estou disposto a subir para 7. É uma proposta generosa para uma empresa praticamente falida. A Biotech não está à venda, Rodrigo. Não para você, nem para o Grupo Horizonte. Pense bem, Débora. Seu pai investiu a vida toda naquela empresa e nunca conseguiu fazer o fertilizante inteligente funcionar. Você realmente acha que vai conseguir onde ele falhou? Além disso, seria uma pena se algo
irregular fosse descoberto nas finanças da empresa. Inspeções sanitárias, fiscais, trabalhistas, tudo pode ficar muito complicado para um negócio pequeno. Débora sentiu o sangue ferver com a ameaça velada. Você está me ameaçando, Rodrigo? Não, querida. Estou apenas aconselhando uma antiga amiga. Você tem 48 horas para reconsiderar nossa oferta. Depois disso, não posso garantir que as coisas permaneçam amigáveis. A ligação foi encerrada abruptamente. Conseguimos o rastreamento parcial, anunciou Lucas. A chamada veio de um telefone descartável, mas foi feita de algum lugar aqui em Bragança Paulista. Ele está na cidade. Isso é intimidação clara, disse Henrique indignado. Podemos usar a gravação como evidência, certo? Certamente ajuda, mas precisamos de mais para conectá-lo diretamente à sabotagem, respondeu Lucas. Vou solicitar imediatamente uma ordem judicial para monitoramento. Se ele está na cidade, vamos encontrá-lo. Débora permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando o que acabara de acontecer. Finalmente disse: preciso ir até a Biotech. Se Rodrigo está ameaçando a empresa, devo verificar se está tudo bem por lá. Não é seguro você ir sozinha, alertou Henrique. Concordo, disse Lucas. Vou designar uma viatura para acompanhá-los. Enquanto isso, vou iniciar os procedimentos para localizar Rodrigo. 2 horas depois, Débora e Henrique chegavam à sede da Biotech Mendonça, um prédio modesto na zona industrial de Campinas. Acompanhados por 2 policiais, entraram no local apenas para descobrir que suas preocupações eram justificadas. A porta principal apresentava sinais de arrombamento. Fiquem aqui, ordenou um dos policiais, sacando sua arma de serviço. Vamos verificar o local primeiro. Após alguns minutos tensos, os policiais retornaram informando que não havia ninguém no prédio, mas que claramente houvera uma invasão. O laboratório principal estava revirado, com equipamentos danificados e documentos espalhados pelo chão. Meu Deus, sussurrou Débora, entrando cautelosamente no laboratório. Eles destruíram quase tudo. Henrique observou o espaço devastado. Parece que estavam procurando algo específico. Você guarda a fórmula do fertilizante aqui? Não exatamente. Os componentes da fórmula estão divididos em diferentes arquivos. É um protocolo de segurança que meu pai implementou. Nenhum arquivo contém a fórmula completa. Débora caminhou até um computador que surpreendentemente permanecia intacto sobre uma bancada. Este é o terminal principal. Vamos ver se conseguiram acessá-lo. Após digitar sua senha, Débora verificou os registros de acesso. Alguém tentou entrar no sistema várias vezes nas últimas horas, mas não conseguiu ultrapassar o firewall. O backup automático foi acionado, então os dados devem estar seguros no servidor remoto. O que eles poderiam querer além da fórmula? Perguntou Henrique. As amostras do composto, respondeu Débora, dirigindo-se rapidamente a um refrigerador industrial no canto do laboratório. Ao abri-lo, empalideceu. As amostras sumiram. Todas elas. Isso é grave? Gravíssimo. Essas amostras contêm a versão mais avançada do marcador bioquímico. Com elas, um laboratório competente pode fazer engenharia reversa e descobrir pelo menos parte da nossa tecnologia. Enquanto conversavam, um dos policiais aproximou-se. A equipe forense está a caminho, senhora. Encontramos algo que talvez seja importante. Ele mostrou um cartão de visitas encontrado no chão, próximo a um dos armários arrombados. Era da Solis Decorações, a mesma empresa fantasma usada na sabotagem do casamento. A conexão está clara agora, disse Henrique. É tudo parte do mesmo plano. Precisamos avisar Lucas, respondeu Débora, já discando o número do delegado. Minutos depois, Lucas chegava acompanhado de uma equipe forense completa. Enquanto os peritos trabalhavam, ele atualizou Débora e Henrique sobre os avanços da investigação.
Conseguimos identificar o homem que se passou por Victor Martins. Seu nome verdadeiro é Paulo Ribeiro, ex-segurança do Grupo Horizonte e atualmente freelancer para serviços especiais. Tem passagem pela polícia por invasão de propriedade e furto qualificado. E Rodrigo? Perguntou Débora. Ainda não o localizamos, mas emitimos um alerta. Todas as saídas da cidade estão sendo monitoradas. Ele não deve ir longe. Lucas fez uma pausa antes de continuar. Há outra coisa que descobrimos. Nos últimos meses, o Grupo Horizonte vem adquirindo várias empresas de biotecnologia agrícola. Parece que estão montando um monopólio no setor de fertilizantes avançados. Meu pai sempre desconfiou das táticas deles, comentou Débora. Disse que eles eram conhecidos por absorver tecnologias promissoras e depois engavetá-las se ameaçassem suas linhas de produtos tradicionais, mais lucrativos. Isso explicaria o interesse deles na sua tecnologia, observou Henrique. Se o fertilizante inteligente for tão eficiente quanto parece, poderia tornar obsoletos vários produtos da linha atual deles. Um dos peritos aproximou-se de Lucas com um tablet. Delegado, encontramos impressões digitais parciais em alguns equipamentos. Estamos cruzando com o banco de dados agora. Débora olhou em volta, sentindo o peso do legado de seu pai. Toda a vida dele está neste laboratório. Ele sacrificou tudo por esta pesquisa, acreditando que poderia fazer a diferença na agricultura brasileira. E vai fazer, assegurou Henrique. Não vamos deixar que roubem isso de você, de nós. Lucas recebeu uma ligação e afastou-se para atendê-la. Quando retornou, tinha novidades. Localizamos o veículo usado por Paulo Ribeiro. Está estacionado em uma pousada nos arredores da cidade. Estamos montando uma operação para abordá-lo agora. Posso ir junto? Perguntou Débora. Quero olhar nos olhos de quem fez isso. Absolutamente não, respondeu Lucas. É muito arriscado. Além disso, precisamos que você faça um inventário detalhado do que foi levado do laboratório. Isso será crucial para o processo. Relutantemente, Débora concordou. Enquanto Lucas partia com sua equipe, ela e Henrique começaram a catalogar os danos e identificar o que havia sido roubado. Sabe o que não entendo? Comentou Henrique enquanto ajudava a organizar documentos espalhados. Se eles já invadiram o laboratório e levaram as amostras, por que Rodrigo ainda está tentando comprar a empresa? Débora parou o que estava fazendo, refletindo sobre a pergunta. Porque a amostra não é suficiente. Eles precisam dos algoritmos computacionais que controlam a ativação do composto. Sem isso, as amostras são apenas substâncias químicas comuns. E onde estão esses algoritmos? Este é o segredo final, respondeu Débora, esboçando um sorriso fraco. Meu pai nunca confiou em armazenamento digital para a parte mais valiosa da pesquisa. Os algoritmos estão documentados em um caderno de laboratório antigo, escrito à mão, em uma linguagem codificada que apenas nós dois conhecíamos. E onde está esse caderno? No cofre da casa do meu pai, o mesmo cofre onde guardo as joias da minha mãe, incluindo o colar que eu usaria no casamento. Os olhos de Henrique se arregalaram. Sua casa? Débora, se eles sabem sobre o caderno... Antes que pudesse completar a frase, o celular de Débora tocou. Era Dona Luísa, sua mãe. Filha, disse ela, a voz trêmula. Tem alguém tentando entrar na casa do seu pai. Estou escondida no quarto dos fundos. Já chamei a polícia, mas... Mãe, exclamou Débora quando a ligação foi abruptamente interrompida. Henrique, precisamos ir para lá agora. Minha mãe está em perigo. O carro de Henrique cortava as ruas de Campinas em alta velocidade, ignorando semáforos sempre que possível. No banco do passageiro, Débora tentava freneticamente contatar sua mãe, mas todas as chamadas caíam na caixa postal. Ao mesmo tempo, mantinha Lucas atualizado sobre a situação. Estamos quase chegando a casa, informou ela ao delegado.
A última mensagem da minha mãe dizia que havia alguém tentando forçar a entrada pelos fundos. Estou redirecionando 2 viaturas para o endereço, respondeu Lucas. Chego em 20 minutos. Não entrem até a polícia chegar, entenderam? Não posso prometer isso, Lucas. Minha mãe está lá dentro. Débora, escute, insistiu o delegado. Essas pessoas são perigosas. Vocês não têm treinamento nem equipamento para lidar com isso. Esperem pela polícia. A ligação foi encerrada quando Henrique freou bruscamente em frente a uma casa de 2 andares em estilo colonial, localizada em um bairro arborizado e tranquilo de Campinas. A residência, que pertencera ao pai de Débora, mantinha a elegância discreta que caracterizava o falecido professor universitário e empresário. Não vejo movimento, observou Henrique, estacionando a algumas casas de distância. Mas a porta da garagem está entreaberta. O carro da minha mãe está lá, confirmou Débora, apontando para o veículo parcialmente visível. Significa que ela ainda está na casa. Débora, Lucas tem razão. Devemos esperar a polícia. Cada minuto que passa coloca minha mãe em mais perigo, rebateu ela, já abrindo a porta do carro. Conheço essa casa como a palma da minha mão. Posso entrar sem ser notada pela porta dos fundos. Percebendo que não conseguiria dissuadi-la, Henrique decidiu acompanhá-la. Então vamos juntos, mas com extrema cautela. Contornando o quarteirão, acessaram a casa pelo terreno vizinho que pertencia a um antigo amigo da família. Débora sabia que a cerca que separava as propriedades tinha uma passagem discreta, frequentemente usada para visitas informais entre vizinhos. Ao se aproximarem dos fundos da casa, ouviram vozes abafadas vindas do interior. Agachados, sob uma janela da cozinha, conseguiram ouvir trechos de uma conversa. Já vasculhamos tudo. O cofre não está onde deveria estar. A voz masculina soava frustrada. O velho deve ter mudado de lugar antes de morrer. Continue procurando. Esta segunda voz, Débora reconheceu imediatamente. Rodrigo. E quanto à senhora? Ela pode saber onde está. Provavelmente sabe, mas não vai cooperar facilmente. Vamos dar mais alguns minutos para a filha chegar. Tenho certeza que a ligação foi interrompida antes que a velha pudesse dizer que estamos aqui. Débora sentiu o sangue ferver ao ouvir Rodrigo referir-se à sua mãe daquela forma. Henrique segurou seu braço, temendo que ela fizesse algo impulsivo. Precisamos de um plano, sussurrou ele. Não podemos simplesmente entrar. Nesse momento, ouviram o som distante de sirene se aproximando. A expressão de Rodrigo, visível através da janela, mudou instantaneamente. Polícia, disse ele secamente. Recolham tudo. Vamos sair pelos fundos. E quanto à senhora? Perguntou o outro homem. Rodrigo hesitou por um momento. Deixe-a. Não precisamos de complicações adicionais. Débora e Henrique recuaram rapidamente, ocultando-se atrás de uma árvore frondosa no jardim. 2 homens saíram apressadamente pela porta dos fundos. Rodrigo e um desconhecido de aparência rude. Carregavam mochilas que pareciam pesadas. Eles estão indo para a passagem lateral, sussurrou Débora. Vão escapar antes da polícia chegar à frente da casa. Vou segui-los, decidiu Henrique. Você entra e verifica se sua mãe está bem. Não, é muito perigoso seguir sozinho. Confie em mim, insistiu ele. Não vou confrontá-los, apenas manter distância e ver para onde vão. Aviso Lucas pelo celular. Antes que Débora pudesse protestar, Henrique já se afastava silenciosamente, seguindo os 2 homens que agora contornavam a casa em direção à rua lateral. Com o coração acelerado, Débora entrou pelos fundos, chamando sua mãe em voz baixa. Não obteve resposta imediata, o que intensificou sua preocupação. Movendo-se cautelosamente pela cozinha, notou sinais claros de busca. Gavetas abertas, utensílios espalhados, quadros fora do lugar. Mãe,
Chamou novamente um pouco mais alto. Um ruído abafado veio do quarto de hóspedes no andar térreo. Débora correu até lá, encontrando sua mãe amordaçada e amarrada a uma cadeira. Rapidamente libertou-a. "Minha filha!" soluçou Dona Luísa, abraçando-a com força. "Graças a Deus, você está bem. Fiquei com tanto medo que eles te pegassem quando chegasse." "Estou bem, mãe. A polícia está chegando." Henrique seguiu os invasores. "Henrique foi atrás deles? Sozinho?" O rosto de Dona Luísa empalideceu. O homem que comandava, Rodrigo, seu ex-namorado, ele estava armado, filha. Um calafrio percorreu a espinha de Débora. "Armado? Tem certeza?" "Absoluta. Vi a arma quando ele me amarrou. E ele parecia transtornado, falando sobre como você havia estragado a vida dele, como deveria ter aceitado a proposta." As sirenes agora soavam muito próximas. Débora tentou ligar para Henrique, mas a chamada foi diretamente para a caixa postal. "Precisamos avisar a polícia", disse ela, ajudando a mãe a se levantar. "Henrique pode estar em perigo." Conduziu Dona Luísa para a frente da casa, onde 2 viaturas policiais acabavam de estacionar. Rapidamente, explicou a situação aos policiais, que imediatamente solicitaram reforços e iniciaram buscas pela vizinhança. Lucas chegou minutos depois, organizando uma operação de busca mais ampla. "Conseguimos o sinal do celular de Henrique", informou ele. "Está se movendo em direção ao distrito industrial. Provavelmente estão de carro." "Preciso ir junto", insistiu Débora. "Desta vez concordo", respondeu Lucas, surpreendendo-a. "Você conhece Rodrigo, sabe como ele pensa, e isso pode ser crucial. Mas vai na minha viatura e segue exatamente minhas instruções." Após deixar Dona Luísa sob cuidados médicos e proteção policial, Débora acompanhou Lucas. Durante o trajeto, ele explicou o que havia descoberto sobre as atividades recentes de Rodrigo. Ele esteve em contato com um bioquímico conhecido por trabalhar no mercado negro de propriedade intelectual. Suspeitamos que esteja planejando vender a tecnologia do fertilizante para empresas estrangeiras, não apenas para o Grupo Horizonte. Isso explicaria por que ele está agindo por conta própria, não oficialmente pela empresa, concluiu Débora. "Está jogando dos 2 lados." "Exatamente. O Grupo Horizonte quer comprar sua empresa legitimamente, embora usando táticas agressivas de mercado. Mas Rodrigo tem planos paralelos. Provavelmente pretende vender a tecnologia internacionalmente e depois sair do país." O GPS os guiou até uma área de galpões industriais parcialmente abandonados na periferia de Campinas. O sinal do celular de Henrique havia parado de se mover, fixando-se em um armazém aparentemente desativado. "Reforços a caminho", informou um dos policiais pelo rádio. "Equipe tática em 10 minutos. "Pode não haver tempo", respondeu Lucas. "Vamos nos aproximar discretamente e avaliar a situação. Débora, você fica no carro." "Nem pensar", retrucou ela. "Se Henrique está lá dentro por minha causa, preciso ajudar." Percebendo que seria inútil argumentar, Lucas permitiu que ela os acompanhasse, mas com instruções estritas para manter-se afastada caso a situação se tornasse perigosa. O armazém tinha várias entradas, a maioria bloqueada por tábuas pregadas e correntes oxidadas. Encontraram, porém, uma porta lateral parcialmente aberta. Através dela, conseguiram ouvir vozes exaltadas. "Última chance de me dizer onde está o caderno", dizia a voz de Rodrigo, tensa e ameaçadora. "Já disse que não sei de caderno nenhum." A voz de Henrique soava firme, apesar da situação. "Não banque o herói, Campos. Sei que Débora confia em você. Ela certamente compartilhou o local do cofre. Você realmente acha que ela compartilharia algo assim depois de descobrir o que você fez? Sabotar um casamento? Ameaçar uma senhora idosa? Que tipo de pessoa você se tornou, Rodrigo?" Um som de impacto, seguido por um gemido de dor, indicou que Henrique havia sido agredido. "Chega de conversa", disse Rodrigo. "Vou ligar para ela."
Se valoriza sua vida, é melhor convencê-la a cooperar. Lucas fez sinal para os 2 policiais que os acompanhavam, indicando posições estratégicas. Lentamente, desembainhou sua arma e preparou-se para entrar. Quando eu der o sinal, sussurrou ele, entramos simultaneamente. Débora, você fica aqui. Nesse exato momento, o celular de Débora vibrou. Era Rodrigo. Lucas sinalizou para que ela atendesse e colocasse no viva voz. Olá, Débora. A voz de Rodrigo soou estranhamente calma. Tenho algo que pertence a você. Onde está Henrique? Perguntou ela, tentando controlar o tremor na voz. Está aqui comigo, um pouco desconfortável. Mas isso pode mudar dependendo da sua cooperação. Preciso do caderno de laboratório do seu pai. Aquele com os algoritmos do fertilizante inteligente. O que te faz pensar que eu entregaria isso a você? Bem, digamos que seu noivo ficaria muito agradecido se você cooperasse. Débora trocou olhares com Lucas, que fazia sinais para que ela ganhasse tempo. Como sei que Henrique está realmente com você? Deixe-me falar com ele. Houve uma pausa, e então a voz de Henrique soou. Débora, não venha. Ele está... A frase foi interrompida abruptamente, seguida pelo som de uma agressão. Satisfeita? Perguntou Rodrigo, retomando o telefone. Agora, o caderno. Onde está? Está no cofre, respondeu ela, seguindo o plano silenciosamente transmitido por Lucas. Mas não na casa do meu pai. Está no laboratório da biotech, escondido atrás do painel elétrico na sala de controle. Houve um momento de silêncio. Se estiver mentindo, por que mentiria com a vida de Henrique em jogo? Você venceu, Rodrigo. Leve o caderno e desapareça da minha vida. Vou mandar Paulo verificar essa informação. Se for verdade, liberarei seu precioso noivo em algumas horas, quando estiver a caminho de meu destino. Se não, ele deixou a ameaça no ar. A ligação foi encerrada. Lucas imediatamente acionou o rádio. Mudança de planos. O comparsa dele, Paulo Ribeiro, está indo para o laboratório da biotech. Quero uma equipe lá imediatamente para interceptá-lo. Enquanto isso, mantenham posição aqui. Entraremos assim que os reforços chegarem. Mas isso ainda dá alguns minutos para Rodrigo, protestou Débora. Exatamente o que queremos, explicou Lucas. Com Paulo longe, as chances de resolvermos isso sem complicações aumentam consideravelmente. Menos de 5 minutos depois, os reforços chegaram. Uma equipe tática completa, silenciosa e eficiente. Lucas explicou rapidamente a situação e um plano de abordagem foi estabelecido. Débora, você fica aqui com este oficial, ordenou Lucas. Não é negociável desta vez. Relutantemente ela concordou, observando quando a equipe se posicionou ao redor do armazém. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma operação precisa e rápida. A equipe entrou simultaneamente por vários pontos, surpreendendo Rodrigo antes que pudesse reagir. De seu ponto de observação, Débora ouviu comandos firmes, seguidos de um breve momento de tensão. Então, silêncio. O tipo de silêncio que parecia eternizar-se enquanto seu coração disparava. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Lucas apareceu na entrada, fazendo sinal para que ela se aproximasse. Está tudo bem. Temos Rodrigo sob custódia e Henrique está seguro. Correndo para dentro do armazém, Débora encontrou Henrique sendo atendido por paramédicos. Ele tinha um corte na sobrancelha e parecia exausto, mas sorriu ao vê-la. Você demorou, brincou ele enquanto ela o abraçava cuidadosamente. Você foi um idiota por segui-lo sozinho, repreendeu Débora, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Um idiota que agora tem uma ótima história para contar aos nossos filhos no futuro. Lucas aproximou-se, satisfação evidente em seu rosto. Paulo Ribeiro foi interceptado no laboratório da biotech. A operação foi um sucesso completo. E as amostras? Perguntou Débora. Eles ainda as têm?
Encontramos tudo na mochila de Rodrigo, incluindo documentos que ele havia levado da casa do seu pai. Quanto ao caderno, nunca esteve no laboratório, completou Débora. Era uma isca. Onde está realmente? Perguntou Henrique, intrigado. Débora sorriu, um brilho de orgulho nos olhos, exatamente onde ninguém pensaria em procurar. No fundo falso da caixa que guarda meu vestido de noiva. Uma semana após os eventos tumultuados que interromperam o que deveria ter sido o dia mais feliz de suas vidas, Débora e Henrique caminhavam de mãos dadas pelos jardins da Fazenda Santa Clara. O sol de fim de tarde banhava as colinas com um dourado acolhedor, enquanto funcionários trabalhavam discretamente na montagem de uma nova estrutura para a cerimônia de casamento remarcada para o dia seguinte. Tem certeza que está pronta para isso? Perguntou Henrique, observando o rosto pensativo da noiva. Poderíamos adiar mais algumas semanas. Ninguém reclamaria depois de tudo que aconteceu. Débora sorriu, apertando a mão dele com firmeza. Absolutamente certa. Na verdade, acho que nunca estive tão pronta para algo em toda a minha vida. Nos dias que se seguiram à captura de Rodrigo, uma operação coordenada entre a Polícia Civil e a Polícia Federal havia desvendado uma complexa rede de espionagem industrial que ia muito além do Grupo Horizonte. Paulo Ribeiro, após um acordo de delação premiada, revelou que Rodrigo havia estabelecido contatos com empresas do agronegócio na América do Norte e na Ásia, planejando vender a tecnologia do fertilizante inteligente ao maior lance. A direção do Grupo Horizonte, temendo o escândalo, rapidamente se distanciou de Rodrigo, alegando desconhecer suas atividades paralelas. Investigações internas foram prometidas, embora Débora e Lucas suspeitassem que alguns executivos seniores estivessem cientes das ações de Rodrigo, mesmo que não oficialmente aprovadas. Ainda não acredito que ele arriscaria tudo dessa forma, comentou Débora, enquanto se sentavam em um banco rústico com vista para o lago artificial da fazenda. Rodrigo sempre foi ambicioso, mas nunca o imaginei capaz disso. Às vezes, o dinheiro e o poder podem distorcer completamente o caráter de uma pessoa, respondeu Henrique. Mas prefiro acreditar que ele sempre teve essa natureza. Só não tinha encontrado a oportunidade certa para revelá-la. Talvez. Débora soltou um suspiro prolongado. Pelo menos agora posso realmente encerrar esse capítulo da minha vida. Rodrigo, a biotech, o legado complicado do meu pai, tudo parece estar encontrando seu devido lugar. O celular de Henrique vibrou com uma mensagem. Ele a leu rapidamente e sorriu. Lucas acabou de confirmar que estará aqui amanhã. Conseguiu uma licença especial e trará Apolo como convidado oficial, dessa vez para uma aparição planejada. Débora riu. Justo. Afinal, se não fosse por Apolo, quem sabe o que poderia ter acontecido naquele dia. A propósito, acrescentou Henrique, recebi uma ligação interessante hoje cedo. Aquele investidor da Embrapa que conhecemos no simpósio do ano passado, ele soube do incidente com o Grupo Horizonte e está interessado em discutir uma parceria com a biotech. Diz que o programa de incentivo à agricultura sustentável tem uma linha de financiamento perfeita para o desenvolvimento final do fertilizante inteligente. Os olhos de Débora brilharam com entusiasmo renovado. Isso seria perfeito. Uma parceria com a Embrapa daria credibilidade e estrutura para levarmos o projeto para a próxima fase. Meu pai sempre sonhou com isso. Pensei que talvez pudéssemos adiar a lua de mel por alguns dias para encontrá-lo, sugeriu Henrique. Ele estará em São Paulo na próxima semana, sempre misturando negócios com prazer, brincou ela, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Mas concordo, é uma oportunidade que não podemos perder. No horizonte, o sol começava sua descida final, espalhando tons de laranja e vermelho pelo céu. O cenário parecia simbolizar perfeitamente o momento que viviam, o encerramento de um ciclo turbulento e o início de uma nova fase, promissora e luminosa.
Sabe o que mais me impressionou em toda essa história? Refletiu Henrique após alguns momentos de silêncio contemplativo. O quê? Como você permaneceu forte do início ao fim. Muitas pessoas teriam desmoronado, especialmente depois de descobrir que alguém, que um dia foi próximo, havia planejado algo tão deliberadamente cruel. Débora pensou por um momento antes de responder. Acho que aprendi com meu pai que os obstáculos são inevitáveis quando se busca algo realmente significativo. Ele enfrentou tantos desafios com a biotech, tantas portas fechadas, mas nunca desistiu do sonho de criar algo que pudesse transformar a agricultura brasileira. E agora, você vai realizar esse sonho por ele. Nós vamos, corrigiu ela sorrindo, a engenharia agronômica e a biologia molecular finalmente trabalhando juntas, como deveria ser desde o início. Creio que é isso que me manteve firme. A consciência de que não estava lutando apenas pelo meu futuro, mas por algo maior. À distância, puderam ver Dona Luísa caminhando em sua direção, acompanhada pela organizadora do evento. Ambas carregavam pranchetas e pareciam envolvidas em uma conversa animada sobre os últimos detalhes da cerimônia. Sua mãe parece ter se recuperado bem do susto, observou Henrique. Ela é mais forte do que aparenta. Quando meu pai adoeceu, foi ela quem segurou todas as pontas, mesmo com o coração partido. Acho que herdei essa resiliência dela. Dona Luísa acenou ao avistá-los, apressando o passo. Aí estão vocês! Precisamos decidir sobre as flores para as mesas. A nova floricultura trouxe 3 opções. Ela hesitou por um instante, um brilho de humor em seus olhos. E sim, verificamos minuciosamente as credenciais deles desta vez. Os 3 riram, o som de suas risadas ecoando pela propriedade. Era reconfortante poder encontrar humor mesmo nas situações mais tensas, um sinal de que a vida realmente seguia em frente. Deixo essa decisão com vocês, disse Henrique levantando-se. Tenho que verificar se meu pai já chegou com os convidados de Minas Gerais. Enquanto ele se afastava, Dona Luísa sentou-se ao lado da filha, observando-a com aquele olhar perceptivo que apenas mães possuem. Você está bem mesmo, filha? Não apenas com o casamento, mas com tudo o que aconteceu? Débora refletiu por um momento antes de responder. Estou, mãe. Melhor do que esperava, na verdade. Acho que toda essa situação, por mais assustadora que tenha sido, trouxe uma clareza que eu não tinha antes. Que tipo de clareza? Sobre quem eu sou, sobre o que realmente importa. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Durante anos vivi dividida entre seguir meu próprio caminho e honrar o legado do papai. A biotech sempre pareceu um fardo pesado demais, um sonho inacabado que eu herdei sem pedir. Mas agora percebo que não estou apenas continuando o trabalho dele. Estou transformando-o em algo novo, algo nosso. Dona Luísa sorriu, os olhos marejados. Seu pai estaria tão orgulhoso, não apenas pela empresa, mas por ver a mulher forte que você se tornou. Um grupo de trabalhadores passou carregando arranjos de flores do campo, semelhantes aos que decorariam o local da cerimônia original. Débora observou-os, pensativa. Sabe o que é irônico? Em certo sentido, devo agradecer a Rodrigo. Como assim? Perguntou Dona Luísa, surpresa. Se ele não tivesse tentado sabotar o casamento, talvez eu nunca tivesse percebido o verdadeiro valor do trabalho do papai. Estávamos tão perto de vender a empresa, de desistir. Ela suspirou. Às vezes, precisamos ser desafiados para descobrir do que realmente somos capazes. No dia seguinte, a Fazenda Santa Clara resplandecia sob o céu claro da primavera paulista. Os convidados, em número menor que na primeira tentativa, mas compostos por pessoas verdadeiramente próximas, ocupavam suas cadeiras dispostas novamente sob a sombra generosa da jabuticabeira centenária. Entre eles, alguns rostos novos se destacavam.
representantes da Embrapa, colegas, cientistas de Débora e até mesmo o proprietário de uma cooperativa agrícola local que havia manifestado interesse em ser um dos primeiros a testar o fertilizante inteligente quando estivesse pronto para a comercialização. Henrique aguardava ao lado do altar improvisado, mais relaxado desta vez, conversando tranquilamente com seu irmão Lucas. Ao lado deles, deitado em posição formal, estava Apolo, agora um convidado de honra, ostentando uma elegante bandana nas cores do evento. Nos aposentos da casa principal, Débora dava os toques finais em sua aparência. Havia optado por um vestido mais simples que o original, com mangas de renda delicada e um corte que valorizava sua silhueta natural. Os cabelos cacheados estavam parcialmente presos com pequenas flores brancas, e o restante caía livremente sobre os ombros. "Está linda, filha", disse Dona Luísa, ajustando o véu com carinho. "Pronta? Mais do que nunca", respondeu Débora com um sorriso sereno. Ao sair para os jardins, ela avistou Henrique esperando-a no altar. Seus olhares se encontraram, comunicando silenciosamente tudo o que haviam vivido juntos, não apenas o drama dos últimos dias, mas cada momento que os havia trazido até ali. Os projetos compartilhados, os sonhos discutidos nas madrugadas, o apoio mútuo nos momentos difíceis. A cerimônia transcorreu com a simplicidade e a elegância que sempre haviam desejado. Ao final, enquanto compartilhavam seu primeiro beijo como casal, oficialmente casado, aplausos entusiasmados ecoaram pela propriedade, acompanhados pelo latido aprovador de Apolo. Durante a recepção, Débora e Henrique circulavam entre os convidados quando foram abordados por um senhor de aparência distinta, que se apresentou como Paulo Mendes, diretor de inovação da Embrapa. "Seu marido me contou sobre o projeto de fertilizante inteligente", disse ele a Débora. "Estamos procurando exatamente esse tipo de inovação para nosso programa de revitalização de solo em áreas degradadas pelo agronegócio tradicional." "Ficaríamos honrados em discutir uma parceria", respondeu Débora. "Mais que uma parceria", continuou Mendes. "Estamos considerando financiar a fase final de desenvolvimento e os testes em campo. Com o respaldo da Embrapa, acredito que sua tecnologia poderia ser implementada nacionalmente em 2 anos. Os olhos de Débora brilharam com emoção contida. Isso seria a realização de um sonho de décadas. Meu pai dedicou sua vida a esse projeto. E agora você o levará adiante, concluiu Mendes, erguendo sua taça em um brinde, ao futuro da agricultura brasileira sustentável. Mais tarde, quando a festa atingia seu auge, Débora encontrou um momento para se afastar brevemente, caminhando até um pequeno banco sob uma árvore afastada, de onde podia observar toda a celebração. Lucas aproximou-se, sentando-se silenciosamente ao seu lado. "Pensativa?" perguntou ele após alguns momentos. "Reflexiva?" corrigiu ela com um sorriso. "Pensando em como as coisas poderiam ter sido tão diferentes. Você sabe que o inquérito contra Rodrigo avançou", informou Lucas. "Encontramos conexões com operações similares em pelo menos 3 outros eventos. Ele não agiu sozinho nesta primeira vez." "Não quero saber os detalhes", respondeu Débora serenamente. "Pelo menos não hoje. Hoje quero apenas celebrar o recomeço." Lucas assentiu compreensivamente. "Justo. Mas queria que soubesse que sua coragem ajudou a desmantelar uma rede de espionagem industrial que prejudicava muitos pesquisadores brasileiros. Seu pai ficaria orgulhoso." "Obrigada", respondeu ela emocionada. "Por tudo. Apenas fiz meu trabalho." Ele sorriu, levantando-se. "Aliás, Apolo parece estar se divertindo mais que todos os convidados juntos. Acabou de ganhar seu 3º prato de petiscos da cozinheira." Débora riu, retornando à festa para encontrar Henrique, que conversava animadamente com um grupo de agricultores locais. Ao vê-la, ele estendeu a mão, trazendo-a para o centro da roda.
Estava justamente contando a eles sobre como sua tecnologia vai revolucionar o cultivo em áreas de irrigação irregular, explicou ele com entusiasmo. Nossa tecnologia, corrigiu Débora, entrelaçando seus dedos aos dele. Um casamento de conhecimentos. A festa seguiu noite adentro, com música, dança e celebração genuína. No centro de tudo, um novo bolo de 3 andares, testado pessoalmente por Apolo antes de ser servido, simbolizava não apenas a união do casal, mas o início de uma nova era para a agricultura brasileira. Quando finalmente tiveram um momento a sós, já nas primeiras horas da madrugada, Débora e Henrique contemplavam o céu estrelado da varanda da casa principal. Acho que nunca te agradeci propriamente, disse ela, recostando-se no peito do marido. Pelo quê? Por acreditar em mim, por apoiar meu trabalho mesmo quando parecia uma causa perdida, por transformar o sonho do meu pai em nosso sonho. Henrique sorriu, beijando-a suavemente. E esse é apenas o começo da nossa história. Uma história que vale a pena ser contada, completou Débora, olhando uma última vez para a festa que aos poucos se dispersava. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a surgir. Não um fim, mas o prenúncio de um novo dia, de possibilidades renovadas e de um futuro que, como o fertilizante que haviam criado, se adaptaria e prosperaria mesmo nas condições mais desafiadoras. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Débora e Henrique tenha tocado seus corações e mostrado como o amor verdadeiro e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre personagens que enfrentam desafios extraordinários. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se gostaram desta história brasileira cheia de reviravoltas e superação, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida em diferentes contextos culturais. Aguardamos vocês nos comentários para compartilhar suas impressões sobre este casamento que quase foi sabotado, mas que acabou fortalecendo não apenas o amor do casal, mas também um projeto revolucionário para a agricultura brasileira. Até a próxima história.